Bem-vindos de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Meu nome é Pascal Lotas e hoje estou novamente com Larry C. Johnson para uma atualização sobre tudo relacionado à guerra no Irã. Larry, bem-vindo de volta. Oi, Pascal. É bom estar aqui com você. Obrigado por reservar um tempo para conversar. Eu realmente queria falar com você sobre a sua avaliação, especialmente sobre os tipos de efeitos operacionais ou cinéticos da guerra que estamos observando. Pouco antes disso, conversei com Stephen Starr e ele deu uma atualização sobre todos os sistemas de radar destruídos e a capacidade que o Irã ainda possui. Fico muito curioso para saber sua avaliação sobre o rumo que a guerra está tomando agora, depois de 2 semanas. Bem, se você estiver do lado iraniano, eles estão bem satisfeitos com o andamento das coisas. Eles realmente sofreram alguns golpes em sua infraestrutura, mas também alcançaram objetivos militares significativos que prejudicaram as capacidades operacionais dos Astosites. Em primeiro lugar, como Stephen mencionou, a destruição daqueles radares, sabe, são sistemas que custam bilhões de dólares. Um deles valia cerca de 500 milhões, e alguns outros ultrapassavam 1 bilhão cada. Eles eram fundamentais para identificar ameaças, tanto marítimas quanto aéreas, coordenar movimentos aéreos e evitar conflitos no espaço aéreo. E então soubemos esta noite que o CENTCOM anunciou, há cerca de 2 horas, que um KC-135 foi abatido. Agora imagino que possam tentar dizer que foi acidental, mas não foi. O que é um KC? É um avião de transporte ou um avião de reabastecimento? É um avião de reabastecimento. Um KC-135 pode reabastecer até 5 caças F-35A. A partir das bases de onde estão decolando, os F-35 precisam ser reabastecidos até mesmo para voltar à base, porque não entram muito fundo no Irã. De qualquer forma, havia relatos de que 2 desses KC-135 estavam retornando. O que eu soube é que o segundo avião viu um míssil terra-ar sendo disparado. O segundo avião fez uma manobra evasiva, atingiu o primeiro avião, e não está claro se havia 5 ou 6 pessoas a bordo, mas todos morreram. Quero dizer, você acerta um tanque de combustível, aquilo explode. Eles não têm tempo de colocar paraquedas e saltar. Mas isso teria sido abatido sobre o Irã? Ou o Irã teria conseguido atingi-lo no espaço aéreo de outro país? Foi abatido sobre o Iraque, logo ali. Iraque, ok? Mas, novamente, alguns dos grupos iraquianos alinhados com o Irã, você sabe, há um elemento do Hezbollah, provavelmente foram eles que dispararam. Então, aí mesmo, o governo só relatou 8 mortos em ação. Isso é mais 5 ou 6, potencialmente dobrando esse número. E eu acredito firmemente que o governo Trump está mentindo sobre o número real de baixas. Eles estão escondendo isso. Mas não é só isso. Um grande número de KC-135 foi destruído no solo em uma das bases na região. Não vou dizer qual base, mas basicamente o que o Irã está fazendo é impedir que os Estados Unidos usem essas diferentes bases. Há 13 locais, você sabe, da Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, até mesmo Omã, que foram atingidos. Então a capacidade dos Estados-Unidos de continuar operando nessas áreas está sendo reduzida drasticamente. Eles estão sendo forçados a fugir. E uma vez que são obrigados a sair, para onde vão? Mesmo que vão para Israel, estão sendo alvo lá também. Então é quase como se fossem obrigados a se mudar para algum lugar como Chipre, a parte turca de Chipre, ou talvez para a Turquia. Mas, novamente, assim que aparecerem na Turquia, isso se torna uma ameaça. Portanto, do ponto de vista do Irã, eles estão se saindo muito bem com seus ataques de mísseis e drones. Os Estados Unidos não conseguiram detê-los. Eu sei que em um caso específico, as defesas dos Estados Unidos foram esgotadas. Não há mais defesa aérea naquele local. Em contraste, no Irã, eles têm a iniciativa estratégica. Eles assumiram o controle do Estreito de Hormuz e interromperam todo o tráfego. E não se trata apenas de petróleo.
é também gás natural liquefeito e fertilizante de ureia. Na verdade, 30% ou mais do fertilizante mundial vem do Golfo Pérsico. Eu não tinha percebido isso até começar a pesquisar o assunto outro dia. Portanto, ao interromper o fluxo de petróleo, gás natural liquefeito e fertilizantes, o Irã está, no mínimo, provocando uma recessão global. E é provável que haja escassez de alimentos, porque os agricultores não terão o fertilizante necessário para plantar e fazer as lavouras crescerem adequadamente. Certo. A menos que isso pare em breve, o que no momento não parece que vai acontecer. E veja, a forma como o Irã não apenas sobreviveu aos golpes iniciais, claro, o Ayatollah Khomeini está morto. Mas sabe, o Ayatollah morreu, vivo o Ayatollah, certo? Quero dizer, já temos o próximo. Os iranianos provaram que suas estruturas de governo sobrevivem a tudo isso. É claro que os Estados Unidos, Donald Trump, desculpe, basicamente anunciaram vitória, dizendo que os atingiram. Ele fez aqueles discursos tolos, tipo, numa escala de 1 a 10, eu daria a nossa operação de 12 a 15, o que é ridículo, conversa infantil. Mas parecia nos primeiros dias que os Estados Unidos e Israel estavam alcançando muitos de seus objetivos iniciais, incluindo a eliminação da liderança principal. Mas ao que parece, o Irã estava preparado para isso. Sim, não, eles estão totalmente preparados para isso. E é justamente isso que o Ocidente não conseguiu compreender. É uma combinação de arrogância e presunção. Fechar o Golfo Pérsico agora significa, bem, é um termo grosseiro, mas expressa bem a força, que os iranianos têm os Estados Unidos nas mãos. O que os Estados Unidos vão fazer? Lançar bombas ao longo da costa? Isso não vai abrir o Estreito de Hormuz. De forma alguma. Porque os iranianos têm drones, têm mísseis, eles não precisam ir bem na costa, podem operar à distância. Além disso, há muitas cavernas ao longo de toda aquela linha costeira que podem esconder e proteger unidades iranianas. E segundo a CBS, eles já teriam minado o estreito. Eu não acredito nisso, pela simples razão de que o Irã continua a carregar seus navios na ilha de Karg, zarpar, e alguns navios chineses estão saindo com petróleo. Eles podem até permitir navios paquistaneses. Então, não é um congelamento completo, mas é sério o suficiente para realmente ter desestabilizado o mercado de petróleo. Hoje, o petróleo voltou a ficar próximo de $100 nos contratos futuros do Brent. Trump havia feito o preço cair outro dia ao afirmar que, estamos quase no fim, isso está quase acabado. Ele estava mentindo, não está nem perto de acabar. O que o Irã vai fazer? Bem, acredito que o Irã continuará mantendo isso fechado. E o impacto econômico é enorme. Escrevi um artigo falando sobre o estrangulamento, é um ponto de estrangulamento, e analisei os países mais propensos a serem os mais severamente afetados. O Japão é um, Taiwan é outro, a Índia é outro. Mas, em geral, isso vai ter um efeito negativo na economia global. Vai aumentar a inflação porque o preço dobrou. E estamos vendo isso, sabe, como aqui na Flórida, onde eu moro, o preço do petróleo, o preço do galão de gasolina, de segunda-feira da semana passada até o último domingo, subiu 50 centavos. Depois, de domingo a quarta-feira, subiu mais 15 centavos, então são 65. E entre ontem e hoje, quinta-feira, subiu mais 5 centavos. Agora, somos um país que, digamos, é energeticamente independente. Obtemos muito pouco petróleo do Golfo Pérsico. Se isso está acontecendo aqui, só posso imaginar o que está acontecendo ao redor do mundo. Eu não sei, na sua região, você notou alguma mudança nos preços da gasolina? Não pessoalmente, mas não estou acompanhando de perto, porque não tenho carro. Mas o governo japonês já decidiu que vai liberar parte de suas reservas estratégicas. E o número 254 tem sido muito mencionado por aqui, porque esse é o número divulgado de dias que o Japão teria em sua reserva estratégica. Aparentemente, a maior per capita do mundo. Não sei o quão verdadeiro esse número é.
254 dias. Parece-me muito alto, mas o Japão é extremamente vulnerável a interrupções no fornecimento de petróleo e gás, já que praticamente não possui recursos próprios. Na verdade, o único campo potencial que eles podem explorar fica em Sakhalina, e é um projeto conjunto com os russos. Então eu realmente me pergunto se os japoneses poderiam procurar Moscou e dizer: ei, que tal reiniciarmos isso? Eles não congelaram o projeto no mesmo nível que os europeus. Apenas o colocaram em pausa, mas nunca o encerraram completamente. Nunca o abandonaram de vez. Mas bem, essa é uma discussão completamente diferente. A questão é que o prejuízo é real e vai se tornar ainda mais real com o tempo para todas as economias ocidentais avançadas, incluindo os Estados Unidos. E o que você está dizendo é muito interessante. Então, se os iranianos realmente conseguirem garantir a passagem para os navios que quiserem e disserem: pessoal, vocês podem passar, sabe, eles já anunciaram que permitiriam a passagem de navios de países que expulsassem, acho, diplomatas dos Estados Unidos e de Israel, certo? Li esse comentário, não tenho certeza se era realmente de uma conta da Guarda Revolucionária Iraniana ou apenas uma farsa, mas alguém disse que os iranianos garantiriam passagem segura a qualquer petroleiro que conseguisse convencer os americanos a criar uma patrulha para escoltá-lo pelo estreito, porque eles adorariam afundá-los. Mas o que vemos é que os navios americanos não estão se aproximando do estreito. Não estão. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Bem, pelo que me parece, o chefe de operações navais pegou o trompete e disse: não, não vamos fazer isso, porque os navios seriam afundados. Você usaria cruzadores, talvez destroyers, mas mesmo assim, é muito arriscado. Não há nada que possam fazer para impedir os drones ou mísseis antinavio. E os iranianos têm esses pequenos barcos chamados Boghemes, que ficam guardados em túneis, então estão protegidos. Portanto, embora os Estados Unidos tenham dito: destruímos a marinha iraniana. Não, não destruíram. O que o Irã tem é basicamente uma espécie de guarda costeira que pode operar e atacar as forças dos Estados Unidos com literalmente centenas de barcos. É como se fosse água. E ainda tem os drones aquáticos. Então não é só no ar, é na água também. O Irã está em uma posição muito, muito forte. Eles podem resistir aos esforços dos Estados militarmente para tentar garantir a passagem segura naquela via marítima. E podem agravar isso colaborando de Woods para fechar completamente o Mar Vermelho. Certo. Em uma breve pausa, porque eu fui recentemente banido do YouTube. E embora eu tenha voltado, isso pode acontecer novamente a qualquer momento. Então, por favor, considere se inscrever não apenas aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack, é pascalotas.substack.com. O link estará na descrição abaixo. E agora de volta ao vídeo. Então, quão devastadora é a perda do sistema de radar dos Estados Unidos na região? Quero dizer, Steven Starr apontou que isso basicamente reduz o tempo de resposta dos Estados e de Israel a mísseis inimigos para cerca de 90 segundos. Isso é realista? 90 segundos por minuto. A compensação para isso é usar WACS, plataformas aéreas, para tentar compensar a perda. Porque sem esses radares, os Estados Unidos e Israel ficam cegos. Isso os deixou cegos. E não é como se fosse um sistema de $50 mil em que você simplesmente substitui um componente e está pronto para funcionar. Não. Esses custam $500 milhões, meio bilhão, e até $1 bilhão por pelo menos 2 deles. São extremamente difíceis de substituir. Certo. E ao que parece, realmente fáceis de destruir, porque o Irã fez isso na primeira semana. Because Iran did it in the first week. Right. In fact, one of them was destroyed by a drone. Certo. Na verdade, um deles foi destruído por um drone, o que novamente torna a ideia de que os Estados Unidos têm um sistema de defesa aérea eficaz, com os sistemas Patriot e THAAD, uma piada. E francamente, a matemática simplesmente não fecha. O número total de mísseis PAC-3 disparados das baterias Patriot é de 4.620 desde 2015. Esse é o total.
Agora, isso pressupondo que nenhum tenha sido usado em outro lugar, nenhum tenha sido disparado. Quando esses mísseis são lançados contra uma ameaça que se aproxima, é preciso disparar 2 deles. Então, é só fazer as contas. You got to fire 2 of them. So just, do the math. If you've got 4,620 Se você tem 4.620 mísseis para disparar e precisa usar 2 por alvo, isso te deixa com 2.310, certo? Esse é o número total de mísseis que poderiam ser usados para engajar alvos. Bem, a Rússia, em 4 anos de guerra, lançou mais de 12 mil mísseis. Então, se reuníssemos todos os nossos sistemas Patriot na Ucrânia, eles só conseguiriam lidar com cerca de 1/5 dos mísseis que a Rússia lançou. Portanto, é preciso voltar e realmente questionar essas alegações da Ucrânia de que, derrubamos 90% disso e 90% daquilo. Bobagem. Isso é mentira. Mas o que eu sei é que pelo menos uma das bases militares dos Noloi está completamente esgotada. Eles não têm mais defesa aérea. They are completely depleted. They have no more air defense. So, I mean, Então quero dizer, como acontece com frequência, a guerra na verdade nos ensina muito sobre a realidade. E a realidade é que nem Israel, nem os Estados Unidos, nem o Irã conseguem se defender de ataques de mísseis inimigos, certo? Todos esses lugares são basicamente território aberto para os ataques do outro lado, porque todos descobriram como sobrecarregar o adversário. Well, let me pause you there just to point out. Bem, deixe-me interromper você aí só para destacar. A Rússia geralmente já entendeu isso. Eles demonstraram isso com uma variedade de, você sabe, os mísseis Attack-MS e o Storm Shadow britânico. Eles tiveram um problema em Bryansk. Por algum motivo, o sistema de defesa aérea lá não estava ativo. Mas a Rússia tem sido a única que realmente parece ter entendido a questão. O resto está apenas se iludindo. Tudo o que estão fazendo é garantir um bom e saudável lucro para o complexo militar industrial. Eles estão sendo pagos para construir essas coisas. Isso me surpreende. Quer dizer, eu sempre achei que Israel provavelmente tem o sistema de defesa aérea mais confiável do mundo. Com seus 3 níveis, tudo vindo dos Estados Unidos, sob vigilância constante e super bem protegido, com o domo de ferro e tudo mais. Eles tinham o domo de ferro e a funda de Davi. Não tenho certeza de qual era o terceiro componente que você achava que eles tinham. It stems in Orbiu, it's in that similar taste. Porque dependia do Patriot, do terceiro nível, e do míssil TAD por quarto. Mas tanto o TAD quanto o Patriot provaram ser ineficazes. Então, o que eu queria te perguntar é, quais são as suas opiniões sobre a dissuasão nuclear? Porque, por um lado, sabemos que os Estados Unidos e Israel são 2 estados independentes com armas nucleares, o que significa que Israel poderia, a qualquer momento, lançar uma de suas ogivas. Presume-se que possua algo entre 100 e 400 ogivas nucleares. Por outro lado, o Irã parece já ter estabelecido que está travando uma guerra defensiva, porque sempre responde de forma simétrica. Se você atacar uma usina de dessalinização iraniana, eles vão explodir a sua usina de dessalinização. Se você atacar os campos de petróleo deles, eles vão explodir os seus campos de petróleo. Se você atacar os navios deles, eles vão atacar os seus navios. Eles têm feito isso de maneira muito simétrica, e eles devem ter um plano para um ataque nuclear. A minha pergunta é concebível que o Irã então mirasse nas instalações nucleares de Israel, os reatores nucleares em Israel? Isso faz sentido para você? Well, yes, but actually, I think what Iran's going to do now. Bem, sim. Mas, na verdade, acho que o que o Irã vai fazer agora é começar imediatamente a produzir uma ogiva nuclear, um míssil nuclear funcional. Certo. E eles vão revelá-lo dentro de 2 a 3 semanas, possivelmente. Quero dizer porque, bem, deixe-me explicar a lógica. Eles vão continuar atacando Israel com mísseis. Vimos ontem o Hezbollah, que agora está totalmente coordenado com o Irã nisso, lançar uma barragem de foguetes e mísseis contra Israel que durou cerca de 4 horas. E o domo de ferro falhou completamente em detê-la.
Então Israel sabe que vai enfrentar ataques contínuos de mísseis que não consegue parar. Facing more continued missile attacks that it cannot stop. Mm. And so at that point they'll say, okay, we have to use a nuke. Well, E então nesse ponto eles dirão, certo, temos que usar uma bomba nuclear. Bem, se o Irã disser, nós também temos uma bomba nuclear, se vocês nos atacarem com uma, nós revidaremos. Essa é a única garantia do Irã de que não haverá um ataque nuclear por parte de Israel. E eu acho que Mojtaba Khamenei, filho do Ayatollah Ali Khamenei, deu sinal verde para isso. E Paul, isso é importante, porque eles assassinaram a família dele. Os israelenses mataram sua mãe, seu pai, sua esposa e sua filha bebê. Então, sabe, eu acho que ele reconhece que o princípio moral do Irã de não construir uma arma nuclear custou a vida de muitas pessoas inocentes. has cost the lives of many innocent people. Recall that, well, you may not recall, you're too young, but Lembre-se, bem, talvez você não se recorde, é jovem demais, mas quando a guerra entre Iraque e Irã começou, em setembro de 1980, foi 3 anos depois, em agosto de 1983, que o Iraque lançou o primeiro ataque com armas químicas, uma arma de destruição em massa, contra o Irã. Eles fizeram isso para deter uma ofensiva iraniana, mas os precursores químicos foram fornecidos pelos Estados Unidos. Nos 5 anos seguintes, até agosto de 1998, o Iraque lançou cerca de 20 ataques diferentes com armas químicas contra o Irã. Em nenhum momento durante todo esse período, o Irã desenvolveu ou usou armas químicas. De forma alguma. Por quê? Por causa do princípio religioso. Eles viam isso como um pecado. because of the religious principle. They viewed that as a sin. So we've already seen, Iran has always got a history of Então, exercising já vimos que o Irã tem um histórico de exercer certo julgamento moral e ético em suas ações. E você está certo ao dizer que houve um ataque a uma das usinas de dessalinização no Irã. Normalmente eles retaliariam, mas não o fizeram. Acho que a razão pela qual não o fizeram é que reconhecem que se retaliassem, se dessem esse passo agora, literalmente milhões de pessoas no Golfo Pérsico morreriam, porque isso eliminaria a água potável nas cidades da Arábia Saudita, do Catar, dos Emirados Árabes Unidos, do Bahrein e do Kuwait. Eles não têm água doce. As pessoas teriam que fugir ou morreriam. Portanto, acredito que o Irã tomou uma decisão consciente de não escalar a situação a esse nível ainda. Again, they made a conscious decision not to escalate it to that level yet. Yes, but they maintain that Sim, capacity mas eles mantêm essa and capacidade. attack, like, Quero oil dizer, o fato de terem atacado a infraestrutura de petróleo nos estados do Golfo envia uma mensagem muito clara, certo? Você derruba um dos nossos, nós derrubamos um dos seus e prejudicamos todo mundo. Infelizmente, não é algo que queremos, mas é o que precisa ser feito para a defesa. É fascinante para mim que os Estados Unidos tenham conseguido coagir mais de 140 países a copatrocinarem aquele projeto de resolução no Conselho de Segurança da ONU, condenando o Irã por seus ataques aos vizinhos. Ainda não entendo como a Rússia e a China deixaram isso passar, mas entenderemos no devido tempo. Well, they were harshly critical of it, and Eles foram duramente críticos em relação a isso. E Lavrov havia repreendido o Conselho de Cooperação do Golfo outro dia em Moscou, acredito que foi na última segunda-feira, por adotar uma postura tão hipócrita e não condenar os Estados Unidos e Israel por seu ataque. Acho que há algumas razões processuais pelas quais eles optaram por não vetar, mas não foi porque concordavam com o argumento ou o apoiavam. Mas veja, a Rússia, em particular, está agora em uma posição muito, muito forte, com muita influência sobre países que precisam de petróleo, de gás natural liquefeito, de fertilizantes. Eles precisam da Rússia. E a Rússia e a China deixaram claro que vão proteger o Irã. Não vão deixar o Irã por conta própria. Acho que eles reconhecem que o Irã está em uma posição muito forte neste momento. Ninguém consegue tirá-los de lá. Não há ação militar que se possa tomar que garanta a abertura do Estreito de Hormuz sem sofrer perdas tremendas. you're going to open the Strait of Hormuz without suffering tremendous losses. Você acha que os Estados Unidos ou o governo Trump estão realmente considerando enviar tropas terrestres de alguma forma? Oh, I'm sure people who have
Tenho certeza de que pessoas sem nenhum conhecimento sobre assuntos militares vão incentivar isso. Mas qualquer um que entenda minimamente de questões militares reconhece que é algo incrivelmente estúpido e perigoso. Ainda assim, só porque é estúpido e perigoso e resultaria em baixas significativas dos Estados Unidos sem alcançar nenhum objetivo tático ou estratégico, não significa que eles não fariam. Por exemplo, uma opção poderia ser: vamos reunir um exército para invadir o Irã e derrotar o exército deles. Certo, eles têm um exército de 1 milhão de homens. A regra geral é que você precisa de uma vantagem de 3 para 1 ou 4 para 1 em número de tropas para enfrentar um defensor. Isso significa que os Estados Unidos precisariam de o quê? Um exército de 3 ou 4 milhões de homens. Nós temos apenas cerca de 457 mil ou 470 mil soldados neste momento. E se incluirmos os fuzileiros navais, você tem mais 110 mil. Certo, boa sorte, pessoal. Vocês só precisam expandir 5 vezes. Então, digamos que de alguma forma mágica, eles recrutem mais 2,4 milhões de soldados. Eles precisam ser treinados, e o treinamento leva tempo. Não há nada que possa ser feito a curto prazo com uma força militar convencional. E eles dizem: sim, mas e as operações especiais? Bem, sabe de uma coisa? Eu conheço bastante sobre isso. Trabalhei 23 anos com o JOSOC, o Comando Conjunto de Operações Especiais, e o SOCOM, o Comando de Operações Especiais. Então eu sei um pouco. Eu roteirizava exercícios para várias missões. Eles podem realizar incursões, podem fazer resgates de reféns. Você se lembra do Maersk Alabama, onde os piratas somalis tomaram um navio e fizeram o capitão de refém? Eles são ótimos. Conseguem fazer esse tipo de coisa o dia todo. Mas, a menos que você esteja falando de uma incursão, que é uma missão que vai durar menos de 12 horas, eles não são uma força capaz de entrar e sustentar operações por 2 ou 3 dias, certo? E levá-los para dentro e para fora é um trabalho enorme. As pessoas que estão tirando lições da Venezuela, esqueçam isso. Aquilo foi um trabalho interno. Eu sei disso com certeza. Havia 3 membros da equipe de segurança de Maduro que eram informantes do governo dos Estados Unidos. Eles eram informantes da DEA e estavam envolvidos nisso. Eles entregaram Maduro pelos 50 milhões de dólares. Era disso que se tratava. Mas isso não deve servir de regra para o que poderíamos fazer no Irã. Isso não vai acontecer. Sabe, quando as pessoas dizem operação militar especial, como enviar forças de operações especiais para entrar e retirar 450 quilos de plutônio enriquecido a 60%. Isso é pura fantasia. Seria preciso entrar fundo em um bunker, supondo que você sequer saiba onde ele fica, e que esteja em um único bunker, não em 2 ou 3. É o que chamam de alvo endurecido e profundamente enterrado. Eu trabalhei e escrevi um exercício sobre isso há cerca de 16 anos. Certo? Então, como eu disse, não dá para fazer. Não dá para fazer. Então, isso realmente deixa apenas algumas opções. Porque, se seguirmos a cadeia de explicações que você nos deu, a capacidade de mísseis dos Estados Unidos também vai se esgotar. E talvez fosse preciso recorrer a algo como drones para manter os bombardeios, o que talvez seja possível de imaginar. Mas eles realmente não produziram os drones, o tipo de drones que estão usando. Ainda são aqueles MQ-9 Reaper de 30 a 35 milhões de dólares, e segundo relatos, mais de 20 já foram abatidos pelo Irã. Eles têm um bom suprimento de JASSMs, mísseis de ataque conjunto à superfície de longo alcance. Tem o suficiente desses. Não tem muitos JDAMs. Os JDAMs são limitados. São bombas planadoras que podem alcançar cerca de 80 km no máximo. Os JASSMs podem chegar a cerca de 800 km. Então é uma arma formidável. Eles não têm muitos Tomahawks. O Tomahawk está em falta. E eu não sei quantos foram usados nos últimos 12 dias, mas suspeito que pode chegar a 1000. E bem, a produção anual da última vez que eu vi era de cerca de 90 por ano. Então, faça as contas.
So Right. do the math. Yeah. So and Iran is of course gonna Sim, e o Irã, é claro, vai tentar afastar ainda mais os Estados Unidos, certo? Na verdade, o professor Marandi, da Universidade de Teherã, me disse: veja, nosso objetivo é garantir que os Estados Unidos percam a capacidade de fazer isso novamente. Não apenas prometer que não farão, mas realmente perder a capacidade. Ou seja, expulsá-los da região do Golfo. Então você acha que eles realmente estão no caminho para conseguir isso com o tempo? Oh, yeah. Yes. No, absolutely. I mean, like I said, if Ah, sim, claro, absolutamente. I told you the Quero dizer, that is already como eu disse, completed its, se eu te contasse que a base já esgotou seu sistema de defesa aérea, você ficaria chocado. they've already Eles já tornaram o quartel-general da base naval do Bahrein, da Quinta Frota, inutilizável. Sabe? Não poderá ser usada novamente tão cedo. Na base aérea de Al Udeid, pelo que entendo, o pessoal não foi evacuado, mas também não está trabalhando. Existe algo chamado Centro Combinado de Operações Aéreas, ou CAOC. Você não vai ter o CAOC funcionando, porque não é uma instalação fortificada. Qualquer míssil que o atingisse mataria um grande número de militares dos Estados Unidos e aliados. Você tem britânicos, franceses, canadenses, alemães, italianos, espanhóis, jordanianos, iraquianos, turcos, muitas organizações diferentes. Você pode entrar na internet e procurar por CAOC, CAOC, ou Al Udeid Combined Air Operations Center, e verá que até fotos completas de todas as pessoas sentadas lá, sorrindo, olhando para a câmera. full photographs of all the people sitting there smiling, looking up at the camera. Mas o comentário da semana passada era de que os Estados Unidos realmente aproximariam seus porta-aviões do Irã. Acho que isso não chegou a acontecer. E também se falava que os franceses enviariam parte de sua marinha. Temos alguma atualização sobre isso? Parece que ninguém se atreve a chegar perto o suficiente para ficar ao alcance de ataque no momento. Yeah, in fact, the U.S. Navy is staying 700 kilometers offshore. Sim, na verdade, a Marinha dos Estados Unidos está permanecendo a cerca de 700 quilômetros da costa. Eles admitiram isso. E isso porque, se chegarem mais perto, podem ser afundados. Ainda há muito mistério em torno do Abraham Lincoln. Os Estados dizem, não encostaram na gente. E os iranianos dizem, sim, nós atingimos. Então eu acho que foi atingido, acho que houve algum dano. E sabe, eles se afastaram da costa para não correrem o risco de serem envolvidos. Ou pelo menos, se forem, terão tempo para reagir. Então, novamente, o que foi dito pelo professor Morandi, eu acho que está exatamente certo. E eles estão fazendo isso. Se você observar as 3 principais bases, a base aérea Príncipe Sultão, na Arábia Saudita, a instalação naval do Bahrein e Al Udeid, no Catar, essas 3 foram significativamente degradadas. Qatar. Those 3 have been significantly degraded. Você disse no começo que também houve instalações em Omã que foram atingidas. Achei que Omã não tinha nenhuma. Tinha, na verdade. Não, havia uma pequena instalação. Quero dizer, não era grande e não é realmente importante. Eu forneci a lista, deixe-me verificar isso rapidinho. Let me look that up real quick. Porque veja bem, eu sempre defendi o argumento de que Omã não foi atingido até agora porque não tem nenhuma instalação. E o Irã está deixando claro que se você é aliado dos Estados Unidos, sua segurança é menor do que se fosse neutro. Então fiquem neutros, meus amigos. Yeah, well, let's so I give you the complete rundown here. Certo, então vou te dar um panorama completo aqui. Kuwait, you've had multiple Kuwait, strikes on the houve múltiplos ataques à base aérea Ali Al-Salem, ao campo Arifjan e ao porto de Shuaich, onde 6 militares norte-americanos foram mortos, e também ao campo Buehring. Então aí temos 4 no Kuwait. and also Cap. Bahrein, ao quartel-general da Quinta Frota da Marinha dos Estados Unidos, que foi basicamente desativado. Arábia Saudita, a base aérea Príncipe Sultan. Depois a base aérea Al Udeid e o radar do Hail, no Catar. A base aérea Al Dhafra, o porto de Jebel Ali, Al Ruwais, que é um sistema de defesa aérea com TAAD, o sistema de defesa de área de alta altitude terminal, e a instalação Al Sadr. Então são 4 nos Emirados Árabes Unidos. Há uma na Jordânia, a base aérea Muwafaq Salti e o aeroporto de Erbil, no Iraque. Sim, você tem razão. Não foi Omã. Eles estão fora de Omã, pelo menos em relação a alvos militares. E acho que, em parte, por causa do papel de Omã em tentar intermear um acordo de paz. Because of Oman's role in
you're trying to broker a peace agreement. Yeah, but do they? Achei que o homem se mantivesse praticamente neutro e não estacionasse tropas estrangeiras, mas posso estar enganando, Methal. But I might be wrong on that. Yeah. Yeah, no, but Não acho que você provavelmente está certo. Esse foi meu erro. Identificamos 7 países e 13 bases diferentes. that's we've identified between 1, 2, 3, 4, 5, 6, Yeah. 7 countries, 13 different bases. Yeah. But it's So- very Sim, mas é algo muito metódico, certo? Eles atacam as instalações militares dos Estados Unidos e de Israel. E é por isso também que no fim de semana passado, o presidente do Irã, Pezeshkian, eu sempre o confundo com Pashinyan, mas o Pezeshkian no Irã, na verdade, pediu desculpas a todos os países do Golfo, dizendo algo como: desculpem por termos que atacá-los, mas precisamos fazer isso. Então é como se eles quisessem enviar um sinal muito forte aos países do Golfo. Expulsam o Dirmamrtestaciems, Fideane Militarem Ori. Expel the US military and you will be better off. Yeah, I mean that's you're going to see particularly Sim, quero dizer, você vai ver, especialmente com os sauditas, uma reavaliação de até que ponto eles querem continuar dependendo dos Estados Unidos. Na verdade, conversei com alguém que está em posição de saber sobre essa questão específica e, basicamente, os sauditas nos disseram: vocês estão por conta própria. Não nos incomodem. You're on your own. Don't bother us. Quem contou a quem? The Saudis told the US Os sauditas disseram ao pessoal dos Estados Unidos na base aérea Príncipe Sultão, basicamente: sabe de uma coisa? Vocês estão por conta própria. Não vamos ficar aqui defendendo vocês. Assim, os sauditas deixaram claro para os Estados Unidos: certo, vocês querem ficar aí e lutar? Essa é a luta de vocês. Nós não vamos participar. You want to stand there and fight, that's your fight. We're not going to do it. That makes a lot of sense. Isso faz muito sentido. Fico me perguntando se os sauditas expulsaram os diplomatas iranianos ou não, porque eles retomaram o contato diplomático direto há cerca de 1 ano e meio, certo? Através da China. Não tenho certeza se os diplomatas ainda estão lá, se ainda mantêm uma linha direta de contato ou não, mas é bem possível que sim, certo? It's very much thinkable that they do, right? Certo. So Então, o Irã parece estar se esforçando bastante para diferenciar entre os ativos dos Estados Unidos nos países do Golfo e os próprios países do Golfo, certo? E para dizer algo como: não, nós não estamos atacando vocês. Estamos atacando as instalações que os Estados Unidos utilizam. É também por isso que as usinas de dessalinização ainda estão intactas, certo? Eles não querem cruzar a linha de atacar diretamente a população civil desses países. Right. Yeah, so I was just looking, I just got a Certo. flash over. Então, sabe, eu estava olhando, acabei de ver uma atualização no X. Desde o início dessa fúria épica, houve 6 voos de evacuação médica do CENTCOM para Ramstein. E geralmente, quando estão indo para Ramstein, isso significa que estão a caminho do Centro Médico Regional de Landstuhl, que fica perto de Stuttgart. Notei que na quarta-feira da semana passada, em 4 de março, Landstuhl emitiu um memorando basicamente suspendendo todos os serviços de maternidade. Então, basicamente, se você está indo ao hospital para ter um bebê, esqueça. They're saying basically, if you're coming to the hospital to have a baby, forget about it. They're not doing that because they're handling their core mission. Eles não estão fazendo isso porque estão focados em sua missão principal, que é tratar soldados feridos. Hoje, há cerca de 2 horas, a CBS News noticiou outro voo de evacuação médica militar da Arábia Saudita para Ramstein, com pelo menos 19 militares feridos a bordo. Então veja, os Estados Unidos estão tentando esconder essas baixas, mas não vão conseguir fazer isso para sempre. E isso vai colocar cada vez mais pressão política sobre Trump, porque, como você sabe, ele fez campanha prometendo não iniciar esse tipo de guerra, nem se envolver em algo assim. E isso não tem um fim fácil ou rápido de forma alguma. This doesn't have an easy, quick, neat end to it at all. No, I mean, if things Quero dizer, se as coisas continuarem como estão agora, então a única maneira de convencer os iranianos a parar de atirar
seria realmente retirar as forças militares dos Estados Unidos de lá e, sabe, ceder às exigências deles. E eu simplesmente não consigo imaginar Donald Trump fazendo isso de forma alguma, por causa de sua personalidade. Bem, no fim das contas, ele terá que ceder, porque os custos econômicos e políticos se tornarão tão grandes que ele não poderá resistir. Se ele continuar intransigente nisso, será definitivamente derrotado nas eleições de meio de mandato em novembro. O Senado será revertido e passará para as mãos dos democratas, e ele será impeachado. E eu prevejo agora que ele será o primeiro presidente realmente condenado em um processo de impeachment. O que me faz voltar a isso novamente? Quero dizer, se isso se tornar algo existencial para a carreira política de Trump e de seu grupo, eles então começariam a considerar ataques nucleares reais? Porque parece que o atoleiro é muito mais do que um atoleiro. É muito pior do que o Iraque. Isso pode ser um cenário claramente do tipo Vietnã. Se Trump e os Estados Unidos ousassem usar qualquer arma nuclear, estaríamos em uma guerra nuclear com a Rússia e a China, e provavelmente também com a Coreia do Norte. Por quê? Você acha que os russos ou os chineses responderiam em nome do Irã? Sim, o Irã assinou um acordo estratégico trilateral com eles no final de janeiro e reconheceu que o país vai desempenhar um papel fundamental no futuro econômico do BRICS. Historicamente, o Irã tem sido um ponto de intersecção crucial da Rota da Seda que vem da China, e agora todo esse corredor norte-sul. Não, eles não vão ficar de braços cruzados e deixar os Estados Unidos entregarem armas nucleares ao Irã. Isso não vai acontecer. Certo, vamos torcer para que essa seja compreendida. Parece bem ruim, muito ruim. Há algo que ainda está na sua mente, que você não tem visto circular muito nas notícias e que merece ser mencionado, ou nós basicamente já cobrimos tudo? Bem, as exigências do Irã estão começando a se esclarecer. Eles estão exigindo reparações. Arakchi disse que vão insistir na destruição de Israel, que Israel terá de deixar de existir. Agora, será interessante ver se eles conseguem fazer isso. Acho que eles realmente têm uma maneira de potencialmente conseguir, mas isso traz consigo a ameaça nuclear. E a única forma de conter essa ameaça nuclear é ter sua própria bomba, o que acredito que o Irã agora vai fazer. As ações dos Estados Unidos, se esmoras escolha. Mas não posso deixar de enfatizar, ou não devemos subestimar, o poder estratégico que o Irã detém ao interromper o fluxo econômico de petróleo, gás natural liquefeito e ureia provenientes do Golfo Pérsico. No mínimo, estamos diante de uma recessão global. Isso vai acontecer. Depois de 2 semanas disso, não há dúvida de que isso vai acontecer. A questão é, quão severa será essa recessão econômica? Ela se transformará em uma depressão? E eu acho que, se isso continuar, bem, isso facilmente pode durar 6 meses. 6 meses seriam devastadores. Então isso significa que os Estados Unidos vão ter que fazer um acordo com o Irã. E o acordo do Irã, no mínimo, será de reparações. Vocês vão pagar por todos os danos que causaram, vão suspender todas as sanções econômicas contra nós e não vão interferir na nossa capacidade de, bem, enriquecer o quanto de urânio quisermos. E isso não é da conta de vocês. Essa será a exigência deles. E se os Estados Unidos disserem, não, não vamos aceitar isso, a resposta do Irã será, certo então, sabe de uma coisa, aguente essa, sem petróleo, sem gás natural liquefeito. E depois de um período de 6 meses, o Catar e os Emirados Árabes Unidos não conseguirão mais voltar a ser o que eram. Todos os ricos que haviam migrado para lá estarão indo embora. Que buice tem. Que bagunça insana!
Yeah. Sim, Larry, muito obrigado. Pessoal, por favor, sigam o Larry Johnson em sua página Sonar 21, tá certo? That is correct. Yes, sir. And Sim, senhor. E obrigado por me conceder esse momento. Sabe, já está tarde da noite. Vou fumar um charuto e aproveitar a temperatura ao ar livre aqui na Flórida. Fico muito feliz que tenha feito isso. 22 graus Celsius, 72 graus Fahrenheit. 22 degrees Celsius, 72 degrees Fahrenheit. beautiful. Enjoy Lindo. the wonderful Aproveite a maravilhosa noite caribenha aí e desfrute do seu charuto. Você realmente merece. Larry Johnson, obrigado pelo seu tempo hoje. Johnson, thank you for your time today. Priscral. Well,